parque ali deve a sua existência ao Mozart. A contratação da Sociedade de Arqueologia, a fabricação lá do museu, a construção do museu, daquele anfiteatro, vamos dizer, o projeto executivo, projeto conceitual. Eu era o viabilizador, é o cara que, digamos assim, estou convencido, vamos fazer isso, Mozart. Aí ele concebeu o que fazer. Dentro da Light, as nossas reuniões eram quinzenais para discutir como é que estava caminhando. Então, enquanto eu estive lá, a gente acompanhou cada passo, cada questão, e nós contratamos um número de técnicos fora, que então foram montando subprodutos desse projeto. O mais importante deles foi o Maurício Prochnick. E aí foi muito interessante, porque eu não conhecia a história de São João Marcos, como eu verifiquei que muita gente também não tinha a menor ideia sobre a história de São João Marcos, né? Foi uma cidade que ficou perdida no tempo, né? Literalmente enterrada. E aí, a partir desse convite, a gente foi conversando e fomos elaborando um trabalho conjunto que foi muito interessante, né? Um trabalho bastante interessante. Ele tinha já experiência nessa questão de projetos de patrimônio. Ele tinha uma sensibilidade muito grande para isso. Eu achei que ele poderia ser a pessoa. E, de fato, ele demonstrou uma enorme sensibilidade naquele projeto e, tecnicamente, nos ajudou muitíssimo. Eu acho que o Maurício foi ele que fez o projeto de arquitetura, foi ele que... Tudo relacionado com melhoramentos físicos foi o Maurício. O outro sujeito que nós chamamos, que era, enfim, foi muito importante, foi o IAB, o Instituto de Arqueologia do Brasil. A partir do trabalho de arqueologia foram retirados assim, caminhões e toneladas de terra, e com isso a cada dia a gente ia descobrindo o arruamento, o calçamento, e sobraram paredes de várias casas, porque era um sistema sólido de construção através de argamassas, com pedra. Então a gente pôde desvendar e ver tudo isso. Uma das coisas que a pesquisa ajudou foi na criação daquela maquete que fez como é que era a cidade de São João Marcos. E eu acho que também dando valor às ruínas, né? Porque essas ruínas estavam todas abandonadas, mas sabendo que aqui era armazém, aqui era o sobrado, aqui, tipo, a pesquisa meio que trouxe a vida para aquelas pedras esquecidas. A maquete foi inaugurada em 2008, isso eu lembro muito bem, e no primeiro semestre, eu não lembro o mês, mas no primeiro semestre de 2008, ou seja, essa visita foi em 2007, menos de um ano, quase um ano depois, você já tem uma primeira entrega, que era a maquete. E a maquete, ela também, ela foi muito importante, não só, ela hoje está lá, né, no parque, como um dos diversos itens de exposição da visitação, mas ela linka, né? ela te dá muito, ela estabiliza muito, te pré-estabiliza aquilo que você vai ver. Então ela é muito importante, tanto para a visitação lá, como foi importante quando eu levava, quando a gente eu comecei a levar as pessoas estratégicas, né? Tanto de dentro da Light como dos órgãos aprovadores, lá no parque, a primeira coisa que a gente mostrava era a maquete. Olha, aqui era a cidade de São João Marcos, tipo um guia turístico. Muita gente, quando começou o parque, pessoas da região vinham até o parque porque tinham muito interesse. Uma coisa que sempre permaneceu o interesse era o cemitério, onde estavam enterrados os seus antepassados. Com essas pessoas a gente conversava e elas falavam que tem fotografias em casa, eu ainda tenho isso assim que pertenceu à igreja. E a gente então dizia, mas vocês dariam isso se nós criássemos aqui? Não, certamente, eu gostaria muito de ter um lugar onde eu pudesse colocar. E isso foi evidenciando a necessidade de um lugar físico onde a gente
pudesse colocar a memória da cidade. Esse projeto foi desenvolvido em equipe, no sentido de que é o programa de arquitetura, que a gente chama, né, que são as funções, quais seriam as funções, o que aconteceria lá, o que a gente iria construir. Foi uma coisa muito diminuta, o programa arquitetônico, né, apenas assim, no sentido de dar um apoio ao visitante e um apoio aos funcionários, às pessoas que trabalham lá. Então a gente primeiro escolheu uma área que não estava antropizada, no passado não tinha sido utilizada, a gente identificou uma área que não tinha ruína nenhuma, isso era importante, até para uma questão de patrimônio, né? E nessa área que é um pequeno valezinho assim encostado, foi lá que a gente desenvolveu esse projeto, que foi um centro de visitantes, né? Um espaço que tem a maquete, tem uma pequena exposição, tem uma cafeteria com banheiros de público, os banheiros acessíveis, e também a gente conseguiu na época, que foi algo assim inédito, a partir do IPHAN, uma aprovação para a gente poder guardar os achados arqueológicos. Então a gente também foi uma pequena construção que seria a reserva técnica. E a gente fez também um pequeno anfiteatro, né, a céu aberto, uma pequena arquibancada onde tem eventos de música, eventos diversos. A gente naquele momento trabalhava com lei de incentivo à cultura. E lei de incentivo à cultura, você não dá para você fazer todo aquele investimento de obra. Então a gente trabalhava com a ideia de um barracão chique, ou seja, é o que se falava. Arrumava-se o caminho de entrada, minimamente, fazia ali uma área de exposição bem simples e um circuito mínimo de visitação. E com o projeto em mão, um dia eu descobri, eu mesmo, que havia dentro das empresas grandes, você tem separado o dinheiro que é do operacional e o dinheiro que é para patrimônio, que é para investimento. Eu descobri, era no final de 2009, já no fim do ano, tinha um controle muito sério, né? E eu descobri que tinha uma sobra. Então, assim, quem tem projeto na mão e não tem o recurso, traz aqui. Quando eu ouvi isso, eu não pedi autorização a nem chefe nenhum. Eu conversei com uma amiga, a Rosal, eu se fosse você ia correndo lá, peguei aqueles papéis, aquelas plantas de arquitetura, levei lá, olha aqui, o rapaz do financeiro, o responsável que aprovou, já conhecia, já tinha ido lá comigo. Eu abri o fulano, Renato, lembra? Hoje vai ser esse barracão chique aqui, mais ou menos, com a planta aberta, mas olha, o projeto todo é isso, isso, isso. Tem esse recurso? Daí conseguimos esse orçamento, acabou que foi mais até, a gente conseguiu esticar um pouco para início de 2010 e olha, o orçamento foi liberado, mãos à obra, fizemos o parque, a construção foi assim. A Fama Engenharia foi a empresa que fez a construção, que aliás foi muito complicada, porque as fundações, o terreno era muito ruim, então as fundações, apesar de serem edificações leves, foram muito profundas. Eu me lembro que até trator atolou nesse lugar por conta das condições do solo, né? Para a realização da obra, trouxe do Rio o meu mestre de obra, o meu eletricista e contratei a maioria dos profissionais aqui em Rio Claro. Fazendo uma seleção, formei uma equipe excelente que agradou a todo mundo. Nesse mesmo momento em que a gente consegue os recursos para fazer tudo, foi tudo aprovado internamente na Light, e a gente fez muito rapidamente, na virada de 2009 para 2010 já estava tudo pronto. A gente ficou com o parque pronto antes da inauguração, não é o contrário, aqui no Brasil você tem a data, inaugura sem estar pronto, né? A gente inaugurou com tudo pronto, testado, retestado, estava até já botando enfeite, né? Plantas extras, paisagismo, enfim. Paralelo às obras, a Prefeitura de Rio Claro conseguiu com o Estado o asfaltamento da estrada RJ 149, que é uma estrada parque, que foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção quando eu fui lá. Nossa, chegar aqui, essa estrada de terra, andei muito nessa estrada de terra, mas eu pensava no público, que hoje é uma linda estrada parque, eu não sei como é que está agora, não tenho ido, mas ficou muito bonita, foi uma obra bacana. E o parque vai ser inaugurado com uma estrada novinha, olha que sensacional, né? Em 2011, aliás, que inauguração, né? A inauguração do parque, pelas expectativas, as pessoas, não imaginavam aquilo tudo.
Então, o parque ganhou, foi uma inauguração, você pode dizer que foi uma inauguração mesmo, inaugurou ali, mas já funcionava. Foi uma data de inauguração. Eu me lembro que nessa época que o parque foi inaugurado, é uma época muito bonita, e o espaço sendo inaugurado com, né, um lugar para receber as pessoas, com essa história sendo contada, né? Eu acho que foi um momento muito bonito e um momento onde você também muito auspicioso, muito interessante para a área da cultura no Rio de Janeiro, porque você tinha bons gestores do lado de cá, do governo, e você tinha muito bons gestores do lado de lá, tanto de um instituto, né, que é o Instituto Cidade Viva, que tem aí uma vocação muito especial de agregar uma produção e um pensamento diferenciado, como você tinha o próprio Instituto Light, que estava ali cumprindo uma missão de desvelar esse passado que tinha ficado sobre as águas e que agora estava disponível para todo mundo. Então eu me lembro de um momento muito emocionante das famílias, né, passeando pelos lugares e um pouco as casas das pessoas, né? Essa ideia de que você olha uma ruína de uma casa e ela se reconstrói na sua memória, né? Ela cria uma dimensão afetiva, né? Emotiva, simbólica, né? E eu acho que essa é a força que o parque tem até hoje.